aleluia, boa noite, amada. Se é para Jesus, aplauda mais alto, mais forte. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa noite. Que alegria estar aqui. Eu estou aqui com a Charlene, minha intercessora. Estamos aqui em BH desde sexta-feira, em missão. E eu creio que assim como o Senhor derramou nesses outros dias, Ele vai derramar nessa noite também. Ele vai transbordar daquilo que Ele tem para nós, mulheres. E sem demoras, eu gostaria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Abrisse sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, no livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Versículo 14 do capítulo 4 de Esther. Então a palavra do Senhor diz: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi elevada à condição de rainha, que você foi chamada para esta hora. Feche seus olhos, estenda suas mãos em minha direção. Eu peço que vocês intercedam pela minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Eis aqui, ó Deus, a tua santa palavra, Jesus. Que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, ser tocadas pelo teu Espírito nesta noite, Pai. Pai, que venha, ó Deus, haver uma transformação em nós, Pai, de dentro para fora, Senhor. Aqui, Senhor, a tua boca fala, Senhor. O Senhor tem poder, tem liberdade, ó Deus, para usar, Senhor Jesus, a minha vida, Senhor. Pai, que eu venha me diminuir e que teu nome, ó Deus, venha a crescer, Pai. Pai, que seja, ó Deus, falado aqui, Senhor Jesus, somente aquilo que o Senhor permitir ser dito, Pai. Coloca os teus anjos acampados ao redor, Senhor, deste lugar, Senhor, desta casa de oração, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que daqui para frente, Senhor, somente o teu Espírito tenha liberdade em falar. Eu te agradeço por essa oportunidade mais uma vez, Pai. Eu sou um vaso nas tuas mãos. Então, usa o vaso nessa noite, Pai. E eu consagro esse tempo a ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, amada. Em nome de Jesus. Então, nós vamos falar dessa mulher que foi posicionada e que foi chamada para um tempo, como este tempo que nós lemos aqui. E durante essa mensagem, eu quero trazer para vocês, volta por favor no anterior, João, por gentileza. Eu quero só me apresentar a vocês. Essa é a minha família, o meu esposo, Fábio. Eu tenho 2 filhos, a Isabela de 20 e o Samuca de 12. Samuel também, fruto de um milagre do Senhor. Se der tempo eu conto aqui também. E se alguém quiser me seguir, essa aqui é a minha rede social, o Instagram, PRA Josi Falache. E pode passar, por gentileza. E então, eu trouxe essa imagem dessas mulheres que foram chamadas para um tempo da Bíblia, né? Nós temos aqui a rainha Esther ali ao meio, mas temos Miriam, temos Ana, temos Ruth, Noemi, todas essas mulheres que representam aqui na palavra. Mas eu quero te dizer, mulher, que hoje nós temos uma missão, nós temos um propósito, porque quem está gerando para este tempo histórias somos nós. Quem tem marcado gerações e legados somos nós, somos eu e você. Pode passar, por favor. Então, começando aqui, para falar de Esther, eu não poderia deixar de falar de quem Esther era. Da onde? Que Esther não nasceu num palácio. Radassa, que antes era o nome de Esther, ela tem uma história. E é uma história que nós não vamos desprezar, para contar só
que ela era uma rainha. Mas ela era quem? Ela era uma menina órfã. Ela perdeu pai e mãe. Uma mulher cheia de dores, traumas, que por muito tempo aquilo fez parte da identidade dela. Então, não despreze sua história. Radassa não começou como rainha. A primeira informação que a Bíblia nos dá sobre ela não é sobre beleza, é sobre sua dor. Ela era órfã, mas Deus começa processos grandiosos em lugares quebrados. Deus começa processos grandiosos em lugares quebrados. Não despreze a sua história, mulher. Porque a sua história pode ser uma ponte. Ontem eu preguei sobre fonte, que nós somos fonte. Pode ser uma fonte para curar outras mulheres. Descobrir então, volta por favor, João. Descobrir então sua identidade, mulher, é descobrir a sua voz. Nós vamos falar de identidade, então nós temos o quê? Uma voz. O nome Radassa tem um significado hebraico, que é murta. A murta é uma planta muito usada na tradição judaica, especialmente na festa de Sukkot, simbolizando restauração e justiça. Olha o que essa mulher já carregava, essa menina. Mas ainda há algo mais profundo. A murta cresce em lugares áridos. Ela floresce mesmo em ambientes difíceis. Deus escolheu uma mulher que aprendeu a florescer em meio à dor, para escrever uma história. É profundo o nome Radassa também. Deus nos escolheu, mesmo no meio das nossas dores, para florescermos. Não sei se vocês já viram uma imagem de um deserto e uma flor, uma única flor no meio daquele deserto. Às vezes é uma flor que a gente consegue gerar, um abraço que a gente consegue dar em alguém, no momento da nossa dor que ninguém sabe. Às vezes ninguém sabe daquilo que eu estou passando, mas eu estou ali conseguindo amar a minha irmã e transbordar sobre ela. E o que eu quero trazer para vocês, irmãs, sobre a questão da dor? Eu não sei vocês, eu acredito que também, assim como eu, vocês passaram também por muitas dores, por muitos processos dolorosos. Eu trago um testemunho de um câncer cerebral recente, de 2 anos atrás, que eu passei por um processo muito doloroso, pelo vale da sombra da morte. Câncer cerebral de grau maligno. Foi um processo doloroso, mas em meio ao processo, o Senhor me fez florescer. Eu estava, acho que na 3ª sessão de quimioterapia, e muitas mulheres, a pastora Miriam estava lá, as meninas da dança, acho que daqui também estavam lá. E eu fui ministrar no treinamento de liderança feminina da Quadrangular, a convite da pastora Bianca. Era, acredito eu, que a minha 3ª ou 4ª sessão de quimioterapia. Já tinha passado pela radioterapia. Isso é florescer no nosso deserto. É continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes não tinha forças para levantar da cama, mas o Senhor é aquele que nos sustenta em meio às nossas dores, em meio às nossas batalhas. Então, antes da coroa, existia uma menina. Antes do palácio, existia uma história. E antes da rainha Esther, então, existia Radassa. A primeira informação, então, aqui que nós falamos sobre ela, é que ela não tinha pai, não tinha mãe. Ela foi criada por um primo, e esse primo, a gente fala que ali na personificação do Espírito Santo, é como se fosse o Espírito Santo colocando Radassa para ser cuidada naquela casa da beleza, Existia uma rainha naquela época, que é a rainha Vasti, mas Vasti, ela foi destituída do seu cargo. Passa por gentileza, João.
Eu quero trazer para vocês sobre a preparação que houve dentro dessa casa da beleza, das mulheres que estavam lá, que foram selecionadas, das princesas. Mas eu queria falar sobre algo que Vasti nos deixa para os dias de hoje, como ensino. Porque Vasti se tornou uma má influência para aquelas mulheres daquele reinado, daquele povoado. E hoje, mulheres, nós somos mulheres com uma identidade marcada pelo Senhor. Nós somos marcadas pelo Pai. E a nossa identidade, quem nós somos, influencia outras pessoas. Obrigada, irmã. Não tinha visto que estava aqui. E nós temos que tomar cuidado com as pessoas que nós seguimos nas redes sociais. Porque o ambiente molda ali as situações, as pessoas, né? Então, cuidado com quem você vê, quem você segue, mães de adolescente, fica de olho em quem sua filha está seguindo, fica de olho em quem seu filho está assistindo, porque sim, é provado, né? Nós somos a média das 5 pessoas aí que nós convidamos, e se eles estão lá, só não arrasta para cima, aquilo influencia. Então, eu trago isso como um alerta, porque ela era uma má influência, então, para aquelas mulheres, por isso ela foi destituída, porque ela teve uma atitude que ela se negou de se apresentar à presença do rei, porque ela estava fazendo o que é um banquete, que era dela. Então, um alerta sobre essa questão da influência. E aqui, então, nós vamos falar de uma preparação que houve, porque o seu primo Mordecai colocou ela dentro dessa casa da beleza, que ia passar por 12 meses por um processo de preparação. E ali, quando ela chegou, Hegai, que era esqueci o nome. Como? Eunuco. Isso, o eunuco do rei, ele se encantou por ela, na simplicidade dela. E ali, então, ela passou por um processo de preparação para até se apresentar ao rei. E nós todas passamos por processos de preparação também. Porque um dia, aqui nós hoje estamos sendo preparadas. Porque um dia nós também seremos apresentados ao nosso Senhor. E é para a eternidade que nós estamos sendo preparadas. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e especiarias. E isso não era estética, né? Era apenas o processo. Então, Deus trabalha de dentro para fora. Não é fora primeiro. Primeiro o Senhor trabalha dentro de nós. Deus não coloca coroa em quem ainda não passou pelo processo. Então aqui a gente vai entender que os 6 primeiros meses que ela passou foi um processo doloroso. Alguém conhece o significado da mirra? A mirra, ela tem um processo adstringente, um processo cicatrizante. Então, nessa casa que ela estava, todos os dias era passado mirra na pele, para tirar toda a impureza dos poros. Ela não era de uma linhagem real. E nesse processo também aconteceu algo, porque ela não podia falar sobre a identidade dela. Nesse processo ela passou então calada, em silêncio. Quantas de nós não passamos por tantos processos em silêncio? A gente não pode falar, a gente chora no nosso travesseiro na madrugada. Se as pessoas verem a gente, porque fraca demais. Não, olha lá, muito fraca. Nós passamos sozinhas porque a gente quer mostrar que é uma fortaleza também. E às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa reconhecer as nossas mazelas, as nossas fraquezas. E reconhecer quando a gente precisa de ajuda, irmãs. É muito importante quando a gente olha para dentro e fala, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por isso, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E reconhecer isso. A gente precisa nos valorizar a ponto de reconhecer isso.
Chega na sua pastora, na sua líder, na sua amiga, fala: me ajuda pelo amor de Deus. Intercede pela minha vida, eu não consigo nem orar mais. E aí então, ela passava por esse processo da mirra. E a mirra, eu lembro que, já falei outras vezes, né? Quem é do mertiolate antigo, aquele que ardia? Os de hoje é fraco, né? Os de hoje é só Nutella. Gente, mertiolate ardia, né? Passava e ficava assim. A gente passava e ficava soprando, né? A mirra tem esse poder de ardência também. Então ardia. Ela ia todos os dias, durante esses 6 meses, ser purificada na mirra. Calada, em silêncio. Mas ela estava lá, cumprindo, né, o propósito em obediência. Não pare, mulher. Continue no seu processo, porque vai valer a pena no final. Lembre-se, não existe coroa sem o processo. Não existe. Não desista no meio do seu processo. Eu estava no meio do meu processo aquele dia que eu estava lá. Muitas mulheres nem imaginavam. Mas a gente confunde o inimigo, viu, pastora Mira? A gente confunde o inimigo. A gente vai no salão, passa uma maquiagem, né? Põe os cílios e vai lá, bonita. A gente se fortalece para fazer, às vezes, a obra. E por isso o Senhor nos honra, amadas. Porque só o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Antes mesmo de eu falar, Ele já sabe o que eu pensei. Então, Ele sabe da intenção do meu coração e do seu coração. Então, identidade, que eu quero trazer para vocês, mulheres, é que identidade não é aparência. Não é aparência. Uma mulher com uma identidade não quer dizer que ela é uma mulher bem vestida, com uma mulher bonita, uma mulher que é diferente. Não. A gente está falando aqui que a identidade é algo que o Senhor produz dentro de nós. Nós vivemos uma geração que confunde identidade com imagem. A cultura diz: você é o que você aparenta ser. Mas o reino do Senhor diz: você é o que Deus declarou sobre você. Identidade não é sobre o que nós vemos com os nossos olhos. Não, mulheres. Identidade é sobre o que nós carregamos. É a presença do Deus vivo dentro de nós. Então, em Gênesis, para selar, diz em 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. Isso significa, mulher, você não é um acidente. Você é a imagem de Deus na terra. Para selar, em Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei. Então, antes de qualquer rejeição humana, você já era amada por Deus. Em Isaías 43:1 vai dizer: eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Tu és minha. Deus não te chama pelo teu erro. Deus não te chama pela tua dor. Ele te chama pelo teu nome. Em 2ª carta a Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A sua história pode ter começado de um jeito, mas em Deus ela não vai terminar do mesmo jeito. E em Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Deus não tem pensamentos de destruição. Ele tem pensamentos de destino, de um futuro. Então, não despreze a sua história, mulher. Você é preciosa para o Senhor. A sua história tem muito valor para o Senhor. As suas dores que foram produzidas em lágrimas, que foram ali amassadas, esticadas, né? Você que foi muito amassada, que foi esticada, que passou por processos que você achou que não ia dar conta, por dores que você não merecia passar, que você não pediu para passar.
e o Senhor estava com você, Ele te via naquele quarto escuro, sozinha. Ele estava lá com você. Muitas mulheres querem viver o propósito, mas elas rejeitam o processo. Querem a coroa, mas rejeitam quem elas eram. Querem o palco, mas rejeitam a história. Mas Deus usa exatamente a história que você quer esconder para Ele curar outras pessoas. Ele usa a sua história para ser uma ponte, uma fonte para curar outras pessoas. Porque primeiro Ele te cura. E a cura, quando ela vem, ela não para em você. Ela não para. Ela começa em você, mas ela não para, porque ela vira uma fonte. E aí, onde você vai, você conta o seu testemunho. Aonde você vai, Deus vai liberando cura, vai liberando cura. E aí, essa outra pessoa continua também liberando a cura. Porque se você venceu, a outra pessoa também vai vencer. E é essa palavra que você vai liberar sobre a vida dessa irmã. Eu venci. Eu creio em Deus, você também vai vencer. E quem tem uma palavra, amadas, tem tudo. Quando Jairo estava precisando da visita do mestre na casa dele, porque a filha dele já estava lá, uma menina de 12 anos. E Jesus diz: Jairo, eu estou indo, mas tenha fé. Basta uma palavra. E o Senhor faz. Se crer, verás a glória de Deus. Basta uma palavra. Só uma palavra. Como diz aqui no vídeo que a gente viu aqui, quebre todas as barreiras da incredulidade na sua vida, minha amada. É o que nos impede de aumentar a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. A nossa fé tem que ser inabalável. Porque a nossa fé está somente no Senhor. E é nele, é por Ele, e tudo para Ele. E Hadassah, então, ela não perdeu a sua essência. Nós temos que tomar cuidado quando nós estamos passando pelo processo, para que a gente não venha ficar amargurada, murmurenta. O processo que o Senhor tem para nós é para a vida, não é para a morte. Então, use da adoração durante o seu processo. É todos os dias, né? Se você só tem um aleluia, eu amo esse louvor, né? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um. É isso que nós temos. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além do que? De um coração cantando. Aleluia. Dê um aleluia ao Senhor, amadas. É para Ele, aplauda Jesus. Oh, aleluia. Então nós não podemos perder a nossa essência. Passa, por favor. Conhecer a própria beleza é também um ato de adoração. Quando uma mulher entende isso, ela começa a cuidar de si mesma, não por comparação, mas por propósito. Eu quero falar quando a nossa identidade começa a refletir na nossa imagem. Porque primeiro existe um cuidado, um tratamento do Senhor nas nossas raízes, dentro de nós. E quando o Senhor já nos trata, né? Então foram 6 meses de mirra, de tratamento. Depois também foram 6 meses de embelezamento. Então vem a parte do tratamento das nossas vestes também. Pode passar, por favor. Então, as mulheres do reino, né? Nós, mulheres do reino do Senhor, nós somos princesas, nós somos rainhas.
né? Então eu sou também consultora de imagem e estilo. E a atitude, comportamento ou imagem, eu faço uma pergunta para vocês: qual desses três chega primeiro? A atitude, o meu comportamento ou a minha imagem, aquilo que vocês veem? A primeira impressão é a que fica. Então, mulheres, estudos mostram que os primeiros 90 segundos emitimos um pré-julgamento sobre o outro. Aquilo que você olha, você já fala assim, lá na sua mente, não que você, né? Quando a gente fala o Senhor, Ele vê o quê? O nosso coração. Mas aqui eu estou falando sobre a comunicação não verbal, que é aquilo que nós mostramos através da nossa imagem. Você sabe o que é moda modesta? A modéstia também está relacionada com o pudor, com a compostura e a decência. Nós, mulheres cristãs, nós temos que nos apresentar com discrição, com modéstia e com decência. É estar de acordo com os padrões morais e também éticos impostos, né, pela sociedade. O que aqui a gente vai ver nos próximos slides, né? O que a palavra do Senhor diz sobre isso. Não sou eu que estou falando. Se a gente for ler lá em 2 Pedro, a gente vai ver que nós não somos pedras de tropeço. Nós vamos ver também que nós temos que ter bom senso. E a sua imagem, amadas, ela fala o que de você? Ela fala bem de você? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Tá rindo? Pode passar, por favor. Então, mulheres do reino que são princesas, né? Para vocês entenderem, então, o que eu quis dizer. 55% da nossa imagem, da comunicação não verbal, é representada pelo que as pessoas veem quando te olham. Depois vem 38% o tom de voz. Na comunicação é analisado o tom de voz. Se você fala muito expressivo, muito alto, gritando, ou muito baixinho. Então, tenha sempre o quê? O equilíbrio. E a comunicação falada, né, que é o 7%, que é a parte do meu conhecimento. Então, a pessoa só vai me avaliar depois, na hora que eu começar, então, a distribuir, né, a falar daquilo que eu sei. Aqui eu tenho latinhas de Coca-Cola. Vamos falar, então, o quê? Da embalagem. Quando você vai ao mercado, você vê lá latinhas amassadas e latinha inteira. Qual você escolhe, a amassada ou a inteira? Isso aqui é relacionado ao quê? Aquilo que nós estamos vendo. Então, nós estamos falando o quê? Da embalagem, do frasco. Então, nós temos que olhar, porque nós falamos que nós temos o quê? Uma essência. Nós somos o bom perfume de Cristo. E nós somos, então, o quê? Um frasco que guarda esse perfume. E como nós cuidamos desse frasco? Ele está amassado como aquela latinha, largado, abandonado, ou ele está alinhado com os planos e os propósitos que o Senhor tem para a sua vida? Você se olha, você se ama? Ou você está tão amassada, tão machucada, que você esquece de quem você é? A filha amada, escolhida e separada do Senhor. Você é essa mulher. Pode passar, por favor. Então, identidade não é aparência. E nós somos seres tricotônicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo que carrega as roupas, né? Mas que aqui também nós precisamos cuidar da nossa saúde, fazer caminhadas, academia, quem pode, uma hidroginástica. Nós precisamos cuidar, amadas. Os exames anuais das mulheres. Nós precisamos olhar para nós. Estou vendo minha amiga ali, falou que estava doente, não estava legal. Falei, vai no hospital. Para e olha para você, né? A gente tem que... Porque assim, você está lá no avião, a máscara cai. Quem que você tem que pôr aonde primeiro? No outro ou em você? Eu fiquei numa cama por uns dias.
Eu não podia dirigir, porque meu câncer era cerebral. A parte do equilíbrio, proibida de dirigir, proibida. Tinha dias que meu marido queria me matar, porque eu sou muito agitada. E aí, assim, esse meu pé, depois da cirurgia, ele ficava assim, sabe? Eu não conseguia ter muito controle. E aí eu queria passar pano na casa, com a cabeça costurada. Não tem juízo, né, irmã? Nenhum. E ele queria, mas eu não conseguia ficar parada. Imagina, então, se Deus te para. E a sua casa? E aqueles que estão lá? Então, se cuida, mulher. Olha para você. Olha para você. Nós somos um corpo. Se uma roupa só, você vê no cabide, é só uma roupa. Mas quando a gente coloca essa roupa numa mulher cheia da presença de Deus, numa mulher que carrega essa essência, essa roupa, ela fica linda. Ela fica linda. E aqui, então, na parte da alma, né, estão aqui desejo, vontade, medo, insegurança, nossos problemas, quem teve problemas de paternidade, orfandade, está tudo aqui, é uma briga constante de carne. E ali, aquele combate, então, onde estão os nossos desejos, às vezes, as coisas que vieram do passado, que precisam ali ser curadas, traumas, rejeições, traição, abandono. E aonde a gente se esconde, onde a gente não quer, às vezes, só quer o preto. Só olha para o guarda-roupa, só tem preto. Nada contra, gente, eu gosto do preto, né? Mas tem muita gente que quando eu faço uma análise, às vezes, na consultoria, mídia é normal, mídia é preto. Porque, gente, não é uma roupa que não vai aparecer. Aí pega aqui, ó, se eles encostar ali no fundo e ficar assim, tudo preto. Eles estão andando, estão em movimento. E às vezes a gente faz isso, a gente quer o quê? Se esconder. Quer se esconder. Por quê? Porque teve os traumas do passado, que machucou. E quando o Senhor, Ele vem com essa cura, com essa mirra, sabe a mirra que arde, que queima? Ele vem para curar, então, de dentro para fora. Ele vem para pegar essas raízes lá dentro machucadas e para curar. E eu vou acelerar, irmãs. Eu sei que tem algumas anotações aqui, mas eu vou acelerar aqui. Pode passar, por favor. Depois a gente vai chegar lá no Espírito. Assim como Esther passou por um processo, Deus também prepara nossas vidas, caráter, identidade, postura e a nossa forma de nos apresentar. Pode passar, por favor. Então, aqui é dá para ver aí, né? É um autoconhecimento que nós, quando fazemos uma análise de biotipo, nós apresentamos à pessoa, à cliente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, mulheres, cada uma foi feita de uma forma única pelo Senhor. Cada uma tem uma modelagem de corpo. E o Senhor nos fez de uma forma maravilhosamente perfeita. Em Salmo 139, 14 diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui o foco não está em a gente, porque tem um corpo lindo, porque o corpo é assim, é assado, não. O foco é saber identificar as roupas que valorizam mais o seu biotipo. Às vezes você está usando uma roupa que ela marca muito o seu corpo. E isso vai chamar muito a atenção. Então, se você consegue identificar, eu não consigo deixar todas as dicas aqui, mas eu tenho. Me peçam que eu compartilhe com vocês. Aquelas roupas que não vão deixar o seu corpo dividido, né, numa boa proporção. As pessoas que são mais baixinhas têm dicas de estilo, de peças para você usar, que vai valorizar as suas medidas. Pode passar, por favor. Quando nós fazemos a análise de cores, que é aquela troca de tecidos, alguém aqui já fez? Legal, legal. Então, deixa eu explicar para vocês.
Essa parte aqui é o nível de contraste, que a gente faz uma análise primeiro. É uma foto preto e branco e faz a análise do contraste da mulher, para ver se ela tem um contraste alto, médio ou baixo. E aí isso vai ajudar a identificar maquiagem, as cores, se é uma pele quente, uma pele fria, para ajudar a achar a cor do cabelo que fica legal, se é mais para um dourado, se é mais para um platinado quando faz uma mecha. Tudo isso é dentro da consultoria. Estou trazendo como autoconhecimento, tá bom? Pode passar, por favor. E a nossa aparência e estilo não são superficiais. Eles refletem quem somos. Então, hoje eu fui comprar uma bolsa. Porque, gente, eu estou indo embora com tanta coisa. É tanto mineirice, é tanto doce, tanta coisa gostosa que não cabe na mala. Mas como que eu deixo? Não dá para deixar, pastora. Aí eu fui comprar uma bolsa. E aí eu estou lá olhando bolsa, olhando. Aí a minha amiga aqui, tinha um monte. Aí fui colocava nas costas, eu olhava no espelho, falava, não. Aí colocava. Gente, mas a gente foi numa loja que tinha tanta bolsa, né? Por que tanta opção? Aí eu peguei uma, ela falou assim, mas essa daí combina com você. Por quê? Porque nós temos um estilo, algo que é da nossa personalidade. Então, ela olhou e ela identificou. Essa combina com você. Então, durante aí o seu, que eu vou mostrar aqui, pode ser que você se identifique com alguns desses estilos. A gente tem um estilo romântico, que é aquela mulher que gosta de uma pérola, de uma renda, de um babado. Nós temos o casual elegante, que entra o casual, que é uma sapatilha, um tênisinho, um sapato mais baixo, mas ainda mantém os tecidos mais encorpados. O casual básico, que é quase um esportivo. O clássico, que é um tecido mais elegante. Pode passar, por favor. Um estilo moderno. Esse moderno entra também, meninas, aquelas coisas de couro, saia de couro, aquele tratorado, mocassim. Um elegante, sempre um blazer. A pessoa sempre tem, gente, você vai olhar, sempre vai ter um blazer. É tipo uma característica. O criativo é aquela mulher que ama misturar as cores. Ela tem uma essência criativa. Às vezes é na unha que ela mistura, às vezes é uma bolsa, uma sandália. Pode passar, por favor. Então, foi autoconhecimento, amém? Voltando, então, aqui para a palavra. Quando a identidade se reflete na imagem, né? Uma mulher que conhece sua identidade, ela se posiciona com segurança, ela se veste com propósito e ela comunica o quê? Coerência. Porque aquilo que está dentro começa a aparecer, então, fora. É natural, é revelado, é refletido através da nossa identidade. Obrigada. Então, a imagem não cria identidade, mas ela o quê? Revela. Ela revela. Então, agora eu vou trazer para vocês dicas de que uma mulher cristã não deve fazer. Pode passar, por favor. Após o processo, Esther não era mais a mesma. Quando uma mulher entende quem ela é em Deus, olha isso, gente. Sua postura muda, sua voz muda e a sua presença muda. Quando então você entende quem você é em Deus, a sua voz muda, a sua postura muda e a sua presença muda. Pode passar. Então aqui, coloca lá moda evangélica no Google. Diga assim, misericórdia. Vestido a vácuo. A vácuo. Aí anda assim, que nem pinguim. O que não deve refletir a imagem de uma mulher cristã. Gosta de usar a calça hiper, mega skinny? Coloque então, irmãs, uma camisa alongada, um blazer alongado. Porque olha como é lindo, né? É o corpo violão, é lindo. Mas olha como chama a atenção. Não seja o quê? Pedra de tropeço. Mas o que, irmã? Se você é casada, se você é noiva, guarda o seu templo, o seu marido,
Espera o seu casamento e se guarda para o seu noivo. E vocês que são ainda solteiras, se guarda no Senhor. Cuidem do seu templo. A palavra do Senhor não diz que o nosso corpo é o quê? É templo do quê? O Espírito Santo. Seja o seu sim, sim, não, não. Quando nós falamos que aquilo que nós somos dentro reflete então o que é fora, é algo natural, é algo que vem de dentro para fora, é o Espírito Santo que nos confronta. É quando eu olho no espelho antes de sair de casa, eu olho 3, 4, 5 vezes. Espírito Santo, você vai comigo. Jesus, você está aqui comigo. Você está em missão a todo tempo, você carrega uma essência, nós somos o bom perfume de Cristo. Então, cuidado, mulheres. Cuidado, o Senhor vai ministrar depois no coração de vocês, porque quando o Senhor me deu essa missão, que isso é uma missão, pastora, não é fácil, é uma missão. Mas primeiro Ele tratou dentro de mim, das minhas raízes, quem eu era. Eu fui lojista por anos. Eu fiquei quase praticamente um ano sem comprar roupa, que o Senhor me mandou limpar meu guarda-roupa e não comprar. Pode passar, por favor, que meu tempo está... Equilíbrio, discrição e modéstia. Equilíbrio, discrição e modéstia. É isso. Equilíbrio, discrição e modéstia. Tenham equilíbrio. Pode passar. O seu guarda-roupa é o reflexo da sua alma. Como está o seu guarda-roupa? Se tiver bagunçado, minhas amadas, corre lá amanhã já fazer a organização. Precisamos aprender a comprar consciente. O que é isso, pastora? Eu não tenho roupa, então deu promoção ali, eu corro lá, pastor, e aproveito, tá baratinho. Aí compro, chego lá, põe a pilha. Aí chega na hora de sair, eu vou lá. Eu não tenho roupa. Tem roupa, às vezes, até com etiqueta, que você pôs, está lá embaixo, que você nem lembra. Então, uma dica... Não vai dar tempo de eu passar aqui, eu acho que eu nem coloquei no slide, mas mulheres, sobre nós multiplicarmos os nossos looks. Então, compre peças que são básicas, que são fáceis de você combinar, né? Às vezes uma calça jeans, uma wide leg, uma calça reta, que você pode pôr com camisa, com blazer, com cinto legal, com lenço. E aí você vai multiplicando com uma saia estratégica, uma saia preta, uma saia bege. Pode passar, por favor. E aqui são dicas também. Veio para o culto, irmãs, põe sutiã. Sutiã de bojo, de preferência. Ai, pastora, tem que falar isso? Tem que falar isso. O óbvio precisa ser dito. O bom senso sempre. Isso aqui são ruídos para as nossas imagens. Pôs a calça que marca, põe o shortinho. Pôs a saia transparente, põe a água. Veio para o culto e veio se derramar aqui na frente, põe o top por baixo, porque você vai fazer isso, a blusa vai fazer isso. A mesma medida que você abaixa, a blusa abaixa. Põe o top por baixo. Guarda seu colo. É sagrado. A saia da moda, jeans, linda, até o pé. Mas aí a fenda vem aqui na coxa, aí senta, cruza a perna, põe a Bíblia, tira a Bíblia, põe a Bíblia. E não esconde. Irmãs. Pode passar. Então, chegando ao final já da ministração, quero dizer que... Cadê a minha amadinha que vai cantar? Não estou vendo ela. Chama ela para mim, por favor. Quero dizer, amadas, que essa parte final que eu trouxe aí para vocês é autoconhecimento, é confronto, mas é cura. É cura. Porque o Senhor, Ele quer nos curar por completo.
Porque Ele nos chamou para esse tempo. Ele nos chamou para fazer a diferença onde Ele nos colocou. Ele nos chamou para florescer lá no seu trabalho, na profissão que você exerce, nos atendimentos que você faz. Acredite, existem pessoas que se inspiram em você. Os seus filhos se inspiram em você. Você é uma referência para essa geração. Você está deixando um legado, você está marcando vidas. E você precisa deixar o Espírito do Senhor fluir através de você. Porque a sua história tem valor para o Senhor. A sua história é preciosa para o Senhor. E finalizando então, Esther, ela é coroada. Ela se apresenta diante do rei. E o rei escolhe Esther. Todo o processo que nós passamos, nem sempre vai nos revelar, no início, o nosso propósito. Por isso nós não podemos desistir dele. Mas quando Deus te coloca em uma posição, Ele também te confia uma missão. O trono não é lugar de conforto, é lugar de responsabilidade. Então o Senhor, Ele está contando com você. Ele está contando comigo e com você.